Olá, eu sou o Diógenes e nesse vídeo eu gostaria de falar com você a respeito do gráfico de linha, que acredito que deve ser o gráfico mais comumente conhecido aí por todas as pessopessoas, principalmente às vezes quem não tem muito conhecimento do mercado, sempre que vê aí um gráfico de linha, lembra aí um pouco da bolsa de valores e etc. Ok? O gráfico de linha é talvez o mais antigo aí da forma de gráfico, das formas de nós identificarmos ou interpretarmos o preço. E para isso eu trouxe o exemplo aqui. Imaginamos o par, por exemplo, o euro USD. Nós temos aqui o gráfico cartesiano, conforme já foi explicado. Imaginamos aqui que aqui seja dia 1 do 10, dia 2 do 10, 3, 4, 5, 6 do 10. E aqui nós temos as cotações, o preço 1, 1,10, 1,20, 1,30 e 1,40. Ok? Então, nós já sabemos, já identificamos aqui como funciona a cotação. Então, apenas para um exemplo, imaginamos que no dia 1 do 10 o preço estava em R$1,20. Ou, desculpa, a cotação do euro-dólar estava em 1,20, certo? No dia 2 do 10 a cotação caiu para 1,0. No dia 3 do 10 a cotação foi para 1,10. No dia 4 do 10, a cotação foi para 1,40, fez uma máxima lá em cima. Ok, mais ou menos por aqui. No dia 5 do 10, a cotação foi para 1,30. Mais ou menos aqui. E no dia 6 do 10, a cotação foi para 1,10. Então aqui nós temos as cotações de cada dia, como se fosse pontos, ok? No dia 1 do 10, unindo aqui 1 do 10, nós temos o preço de 1,20. Portanto, nós temos o histórico dos preços. Nós conseguimos ver qual que foi a cotação para cada um desses dias. No dia 2 do 10, nós temos a 1. Dia 3 do 10, nós temos 1,10 e assim sucessivamente. O que é o gráfico de linha? O gráfico de linha é nada mais nada menos do que a união desses pontos. Vamos pegar aqui uma ferramenta. Nós unimos o dia 1 ao dia 2, nós unimos o dia 2 ao dia 3, nós unimos o dia 3 ao dia 4, nós unimos o dia 4 ao dia 5 e o dia 5 ao dia 6. E então nós temos um gráfico de linha. Ok? Deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer um negócio diferente. Ok? Aqui nós temos o gráfico, ok? Unindo cada um dos pontos. E aí nós podemos simplesmente apagar os pontos, que nós teremos, que vai ficar aí a linha. E nós temos então o gráfico de linha. Apenas olhando para esse gráfico, nós sabemos, por exemplo, que a cotação no dia 2 do 10 foi de 1,0. No dia 3 do 10, a cotação foi de 1,10. No dia 4 do 10, a cotação foi de 1,40 e assim sucessivamente. Nós não precisamos dos pontos, nós precisamos apenas da linha e nós já sabemos exatamente qual que foi a cotação. Se o preço, imaginamos aqui, o preço sobe, depois ele cai e assim sucessivamente, nós vamos ter a formação do gráfico de linha aí de forma indefinida. Lembrando que o eixo X é a linha do tempo e o eixo Y é a cotação, o preço do ativo. Esse aqui é o gráfico de linha e agora eu quero mostrar para você alguns gráficos, exemplos em tempo real de gráficos de linha. Ok? Aqui nós temos então o nosso gráfico de linha. Dá para ver aí bastante forte, eu realcei um pouco a cor. E esse é o gráfico de linha. Ok? Lembrando sempre que essa coluna aqui é a cotação do preço e essa barra aqui horizontal é o tempo, ok? Então tempo relacionado ao preço. Então nós podemos pegar, por exemplo, pegamos aqui a cruzinha para nós vermos, nós vamos relacionar o tempo que aparece aqui embaixo com a cotação que aparece aqui à direita. Então nós podemos colocar, por exemplo, em cada um desses lugares, nós podemos colocar
No dia 3 de setembro de 2013, a cotação era de 0,99661. Se nós pegarmos um outro ponto qualquer, pegar aqui embaixo, no dia 10 de setembro de 2002, a cotação era 0,97439. E assim sucessivamente. O que é isso? É nada mais, nada menos do que aqueles pontos que nós marcamos inicialmente, mas, ou seja, unimos cada um desses pontos. Deixa eu marcar aqui caso você não consiga visualizar. Isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é um outro ponto, isso aqui é um outro ponto, isso aqui é um outro ponto, exatamente igual aquele que eu marquei para você no exemplo. Aqui nós temos um outro ponto, aqui nós temos um outro ponto, aqui ponto, 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 e assim sucessivamente. E aqui nós temos um outro ponto intermediário, ponto, e por aí vai. Essa linha, então, é nada mais, nada menos do que a união de todos esses pontos, que nós podemos ver aqui gradativamente acontecendo dentro do gráfico, pontos, e por aí vai. Ok? Então, esse gráfico de linha, já foi dito, vou falar mais uma vez, é nada mais, nada menos do que a união de todos esses pontos da cotação de cada um. O que essa informação mostra para a gente? Ela mostra o preço de fechamento. Vamos voltar para a Bolsa de Valores. Imaginamos, por exemplo, então, o pregão da Bolsa de Valores começa às 10 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Não tenho certeza, enfim. Começa às 10 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Quando é 5 horas da tarde, nós temos aqui o gráfico cartesiano. E nós temos, por exemplo, o dia 20 de julho, 20/7. Qual que é a cotação qual que é a cotação no fechamento do dia 27, do dia 20/7? É R$ 1,30, por exemplo. Então ele vai colocar uma bolinha, um pontinho, na cotação de 1,30. Ok? Imaginamos que aqui esteja 1,30 e aqui nós temos o 20/7. Certo? O que vai acontecer? Muito bem, nós temos uma sucessão de pontos que vinham de anteriormente. Então, esses pontos já estão unidos, portanto aqui vai unir novamente mais esse ponto aqui e vai completar o gráfico. Portanto, o gráfico de linha nos dá uma informação, nos dá o ponto de fechamento do dia. No Forex, isso acontece quando? Isso acontece às 18 horas, no horário de Brasília, quando fecha as bolsas de Nova York. Portanto, essa cotação aqui é referente, como estamos no gráfico diário, o preço que estava às 18 horas. Ok? No horário de Brasília. O preço que estava às 18 horas é o preço que vai aparecer aqui na nossa plataforma como um pontinho. Legal? Portanto, para finalizar esse vídeo, deixa eu só escrever uma coisa aqui. Gráfico de linha mostra pra gente o preço de fechamento. O preço no qual foi fechada aquela sessão. Se nós entrarmos no gráfico de uma hora, vai ser o preço de fechamento daquela hora. Cada uma hora nós vamos ter um novo ponto. Certo? Nós temos o gráfico cartesiano. Então aqui, por exemplo, nós temos as 15 horas. Aqui nós temos 16 horas. Aqui nós temos 17 horas. E assim por diante. Qual que vai ser o preço que vai aparecer então para a gente no gráfico? Vai aparecer o preço em que fechou esse período de tempo das 15 horas. Então às 15 horas vai aparecer um preço aqui. Às 16 horas vai aparecer um preço. Às 17 vai aparecer outro. Unindo nós temos o gráfico de linha. Então lembra sempre disso, o gráfico de linha mostra para a gente o preço de fechamento daquela sessão. Se nós entrarmos em 5 minutos, o gráfico de linha vai mostrar para a gente o preço de fechamento a cada 5 minutos, vai colocar um pontinho no gráfico, trazendo apenas essa informação, o preço de fechamento. Ok? Isso é importante porque nós vamos passar logo a seguir para o gráfico de barras, e ele vai trazer muito mais informação para a gente. De qualquer forma é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais.